Fala galera, ligada no Pick and Roll Brasil, está definida a final do torneio olímpico feminino de basquete. Estados Unidos e Espanha se enfrentam neste sábado às 3h30 da tarde e as duas equipes tiveram partidas de altos e baixos, mas conseguiram passar por suas adversárias. Primeiro, a Espanha entrou em quadra diante da Sérvia, a Sérvia que vinha com muita moral depois de uma vitória sobre a favorita Austrália. A Austrália era considerada como o time que poderia ameaçar de alguma maneira a seleção americana, o grande time desse torneio. 5 vitórias em 5 jogos na primeira fase, a Sérvia foi lá, eliminou a Austrália e veio com muita moral. Só que tudo que o ataque sérvio conseguiu fazer diante da Austrália não fez na partida contra a Espanha. Um primeiro quarto onde a defesa espanhola prevaleceu, Espanha ganhando nos rebotes, uma surra nos rebotes, dominando as jogadoras de perímetro da Sérvia, e o primeiro quarto terminou com um placar de 20-9 para a Espanha. A Sérvia foi acordando na partida, no segundo quarto a defesa melhorou bastante, as sérvias começaram a converter isso em pontos. A Petrovic, que jogou no sacrifício, ela sofreu um deslocamento no ombro contra a Austrália, não estava bem. A Ana Dabovic tinha altos e baixos, e quem apareceu muito bem foi a reserva Sasha Chalo, que veio do banco contribuindo com 10 pontos no primeiro tempo, e foi ela quem manteve o time vivo no jogo. A Espanha ainda foi em vantagem para o intervalo, mas a Sérvia mostrou que estava viva. Só que no terceiro quarto a Sérvia voltou a ter um apagão e foi ainda pior. A defesa espanhola voltou a prevalecer. As suas principais jogadoras, que não vinham tão bem no primeiro tempo, começaram a crescer no jogo, e a Sérvia só foi fazer os seus 2 primeiros pontos no quarto depois de mais de 6 minutos. E a partir daí a Espanha conseguiu administrar sua vantagem, a Torres crescendo no jogo, a Ana Cruz aparecendo, a Sargai, a Palau, as jogadoras mais experientes, e a Laura Nichols, que já vinha dominando no primeiro tempo ao lado da Astul, Enduro no garrafão, continuaram fazendo seu trabalho muito bem nos dois lados da quadra, e a Sérvia não ofereceu nenhuma ameaça ao time espanhol. A Sérvia tentava, a Espanha ia lá e respondia, e assim as espanholas conseguiram vencer de maneira confortável, assegurando seu passaporte para a final. Grande campanha da Espanha até aqui, que só perdeu para a seleção americana. Teve 4 vitórias e 1 derrota na primeira fase, e vem aí mostrando mais uma vez o grande time que tem. A grande atuação da Laura Nichols, double-double, 13 pontos e 12 rebotes, Alba Torres cestinha da partida. Pelo lado sérvio, a Chado apareceu bem com 12 pontos, mas as principais jogadoras ficaram devendo. A Petrovic cresceu no final com 12 pontos, a Milovanovic, que esteve apagada por 3 quartos, ainda tentou um último esforço, terminou com 10. A Dabovic somente 8 pontos, o time sérvio ficou devendo, deixou tudo que tinha contra a Austrália, e é uma pena, porque Espanha e Austrália, por exemplo, teria sido um jogaço nessa semifinal, e a Austrália teria até grande chance de vencer e fazer um grande jogo contra a seleção americana na final, mas a Sérvia aproveitou que a Austrália não fez seu papel, chegou a essa semifinal e agora está na disputa pelo bronze com todos os seus méritos. Do outro lado, a seleção americana passou um sufoco para vencer a França. Ninguém esperava que o time americano tivesse tanta dificuldade. As americanas sentiram-se em falta da Sue Bird na distribuição do jogo. A Lindsay Whalen começou a titular, é uma grande armadora, mas o Geno Auriemma confia mesmo na Diana Taurasi, a Taurasi que já jogou de armadora principal, de point guard, por muito tempo. Veio para a WNBA jogando assim por muitos minutos, dividia a armação do Phoenix Mercury, se alternando entre as posições 1 e 2, e está em casa trazendo a bola. Foi ela quem jogou a maior parte dos minutos pela seleção americana nessa posição. O time americano tem muitas outras jogadoras capazes de trazer a bola, e a Whalen, que não vem assim tão bem, também já é uma veterana, tá ali mais pelo cacife, né? Pelo cacife que ela tem dentro da WNBA, é uma veteranaça, é uma jogadora que agrega muito a esse grupo, mas dentro de quadra o Geno Auriemma provou hoje que confia mais em outras jogadoras. A Whalen não jogou sequer 20 minutos, isso porque a Sue Bird não estava jogando pela seleção americana. Enfim, as americanas tiveram muitas dificuldades, a defesa francesa aparecendo muito bem,
A Apple Pie não foi bem ofensivamente no primeiro tempo, mas por outro lado, na defesa, uma gigante. E a França começou a gostar do jogo. Primeiro quarto muito equilibrado, 4 pontos de vantagem para os Estados Unidos. E no segundo quarto, tudo igual. Jogo ao final do primeiro tempo com a vantagem americana de apenas 4 pontos. Segundo tempo veio, o terceiro quarto, as americanas pareciam que iam deslanchar. O ataque começou a encaixar, a Maya Moore aparecendo muito bem, a Taurasi não só na distribuição, mas principalmente finalizando as jogadas. E a Sylvia Fowles começou também a fazer seu trabalho dentro do garrafão. A Tina Charles apareceu bem. E o time americano foi crescendo, foi abrindo vantagem e parecia ir para uma vitória confortável. Só que no último quarto o time teve um apagão impressionante. A França foi tirando a diferença, crescendo. A Apple Pie, como é a característica dela nesse torneio olímpico, no último quarto resolveu aparecer, chamar o jogo para si. E a diferença caiu para 11. Ninguém entendia nada, a seleção americana perdida em quadra. O Dino Rema já tinha pedido tempo, já tinha tentado ajeitar a casa. E foi aí que apareceu a maior categoria da seleção americana. As principais jogadoras do time com arremessos providenciais, a Maya Moore, a própria Taurasi, chamando a responsabilidade para ela. E os Estados Unidos conseguiram, ao final, administrar a vantagem, com a Griner também usando a força dela no garrafão. E a vitória veio, mas veio suada. Vitória veio por 19 pontos no placar final, mas não refletiu aquilo que foi a partida. A seleção americana mostrando muita fragilidade, já tinha passado um sufoco no primeiro tempo contra o Japão e agora volta a mostrar alguns problemas. Segue como a favorita no duelo contra a Espanha, mas não pode dar mole, porque esse time espanhol é muito capaz, tem boas jogadoras não só no time titular, mas também vindo do banco de reservas, tem uma boa rotação, é um time capaz de trazer problemas dos Estados Unidos, embora tenha perdido por muito na primeira fase, agora já conhece a seleção americana e se as americanas repetirem a performance de hoje, podem sim ter alguns problemas com a seleção espanhola. Seleção americana favorita para a medalha de ouro. E no jogo da medalha de bronze, no sábado, também às 11h30 da manhã, vamos ter aí a seleção francesa enfrentando a Sérvia, um jogo que promete ser muito disputado, muito equilibrado e, na minha opinião, embora as duas seleções tenham muito potencial ofensivo, vai ser a defesa que vai decidir essa partida. As duas equipes têm uma defesa de perímetro muito eficiente, pressionam bastante a bola, vão dificultar a vida das armadoras no ataque. Quem conseguir manter uma defesa eficiente por mais tempo, anular as armas ofensivas das adversárias, leva vantagem. Eu daria um ligeiro favoritismo para a França pela questão do maior poderio ofensivo no garrafão. A Sérvia já sofreu diante da Espanha exatamente por essa questão. A Astul e a Laronikos dominaram. E a França tem jogadores de categoria como a Grudá, a Yakubu e tantos outros nomes que podem trazer mais uma vez problemas para a Sérvia. Enfim, vamos ver agora o que acontece. Fortes emoções nos aguardam este sábado, 11h30 da manhã, disputa da medalha de bronze. E às 3 da tarde, disputa da medalha de ouro, Estados Unidos e Espanha. Beleza? Nesta sexta-feira, semifinais do torneio masculino. Muita emoção vem aí pela frente. De um lado, Estados Unidos e Espanha, jogaço, às 3h30 da tarde. E às 7 da noite teremos a seleção da Austrália. Grande sensação desse torneio, time que vem aí com Patty Mills jogando fina da bola, Matthew Dellavedova, time que foi a sensação, só perdeu para a seleção americana na primeira fase. Então é um timaço, vem com tudo e enfrenta a seleção da Sérvia, que tem muita camisa, e um Milos Teodosic querendo chegar à sua primeira medalha olímpica. E a gente vai estar aqui no nosso Twitter, em todas as redes sociais e ao final do dia também no YouTube, comentando tudo sobre o basquete nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Encontro marcado, até amanhã, a gente se vê.